Nós vamos convidar agora a doutora Maria Socorro Pombo de Oliveira, que é pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer, e vai nos apresentar oncologia pediátrica e investigações científicas em população vulnerável. Professora Maria. Bom dia a todos. Eu fiquei até sem... Nem sei como eu vou conduzir a minha fala com as minhas antecessoras, porque realmente o que eu vou falar talvez represente uma gota dentro desse caos que está descrito hoje, bem documentado pelas duas pesquisadoras que falaram anterior a mim. Mas, assim, dentro da fala da Sônia, eu acho que o que a gente tem que fazer é beber água de coco, porque eu acho que não está contaminada. E o Brasil, a água de coco é muito, muito gostosa. Então, como eu bebo pouca água e bebo muita água de coco. Ou a gente sair também com a sensação de acreditar em Charles Darwin, porque o Brasil ainda hoje tem 210 milhões de habitantes, então significa que nós somos um exemplo vivo de que Darwin realmente é um cientista que fala bem sobre a história natural. Então, nós somos bons sobreviventes. Essa é talvez uma mensagem de esperança, porque a minha fala vai ser talvez mais complicada do que as anteriores. Peço desculpa. Eu fiz a minha apresentação em inglês, em respeito aos dois pesquisadores estrangeiros que estão aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse na minha apresentação. Vou mostrar um pouco sobre a incidência de câncer. Eu sou hematologista de formação, trabalho com diagnóstico, tenho uma experiência de 3 décadas de atuação nessa área e trabalho no Instituto Nacional do Câncer desde sempre. E em um determinado momento da minha carreira científica, eu me interessei pela essa diversificação e pela biologia de câncer na criança. Então, o câncer é a mais comum causa de morte hoje documentada no Brasil, de crianças nascidas vivas. Então, já começa um afunilamento sobre a questão da mortalidade infantil nesse contexto, e tirando também as causas por acidente e por essas questões de acidente, que inclusive entra essas questões de intoxicação ou casos não notificados. Então, se representa a segunda causa de morte com essas exclusões, então vocês têm uma ideia realmente que é uma calamidade também no Brasil. Dentro dos cânceres, o mais comum é a leucemia aguda, representa 35% desses cânceres. Então, é a área que eu trabalho mais em relação à leucemia. E a gente, quando a gente estuda em epidemiologia, a gente tem que olhar o nosso contexto em relação internacional. Então, o Brasil, Costa Rica e México são os 3 países com maior incidência de leucemia nas Américas, equiparado aos Estados Unidos, onde, se vocês observarem nesse... eu não estou sabendo usar aqui, esse aqui, né? Não. Onde está o point? É no meio? Passa para trás. Se vocês observarem nos Estados Unidos, na Califórnia, a população de origem, principalmente mexicana e da América Central, que popula os Estados Unidos na Califórnia, é a que representa o maior índice de incidência
de câncer, é o que provavelmente leva a esse aumento de câncer observado a partir do ano 2002, isso é uma estatística da CIR americana, mostrando essa particularidade em relação às leucemias infantis comparada com a população afrodescendente e a população branca americana. Então, os latinos têm a maior incidência de leucemia. Isso é uma questão para a gente buscar uma investigação. Em relação ao Brasil, dentro desse contexto da gente olhar não só a diversidade populacional, como étnica, que o Brasil é muito diversificado, a gente observou, através do registro de câncer de base populacional, uma diferença muito grande entre regiões do centro do Brasil, região norte e região sul e sudeste, não só em relação à incidência de leucemias linfoblásticas, como as leucemias mieloides. A gente vê uma diferença em números, se vocês olharem aqui nesse gráfico. E, obviamente, isso é uma questão para a gente procurar investigar os fatores associados. E, dentro do contexto mundial, como vem sendo explorado, existem alguns fatores de ordem ambiental, como de ordem biológica, que precisam ser vistos como fatores de risco associados e, obviamente, havendo um consenso nesses estudos, obviamente, o futuro é a gente tentar fazer programa de prevenção. Hoje, existem programas de prevenção, é o combate ao câncer, em câncer de adulto, aqueles que estão bem associados às doenças virais, como as exposições, principalmente, ao câncer de pulmão, que todo mundo sabe, com as propagandas anti-tabaco. Mas não existe nenhuma campanha, nenhum programa que vise a prevenção primária das leucemias agudas. Por que isso? Um dado interessante também que a gente gerou recentemente é mostrar que no Brasil existe um excesso de leucemia de origem mieloide, principalmente nas crianças, adolescentes e adultos jovens, e a gente viu essa diferença hoje baseada em registros de boa qualidade, como, por exemplo, o registro de Fortaleza, onde a gente viu que existe um aumento de leucemia mieloide acontecendo ao longo dos anos, ao longo das décadas. Isso pode ser por duas razões. Uma, pela qualidade de registro, que foi melhorado, o reconhecimento do diagnóstico das doenças regionalmente, como também pode ser por alguma coisa de ordem de mudança ambiental. Está bem dentro do contexto. O que a gente viu muito interessante em relação às leucemias mieloides é que elas estão com a maior quantidade em regiões que são realmente região de agrobusiness, né? Isso aí é um paralelo que a gente viu dentro das diferenças. A gente explorou nesse estudo os subtipos de leucemia mais comuns, mieloide, onde a gente estudou com um olhar diferenciado para a leucemia promelecítica, que é uma leucemia grave, altamente mortal, e, obviamente, esse trabalho vai representar um trabalho de base referente a ter um estudo histórico, a base histórica sobre a evolução de LMA nas crianças. Então, o que dentro do contexto biológico, a gente pode falar para vocês sobre a patogênese das leucemias, no caso aqui, que é super interessante, onde a epidemiologia trouxe muito a oferecer nos estudos de avanço na leucemogênese, é fazer uma análise onde as leucemias de células B precursoras são a grande maioria das leucemias agudas na infância. Existe um pico de incidência em 5 anos. O que é interessante em termos de biologia é que já foi constatado que alterações citogenética molecular que é associada a essa leucemia foi encontrado em teste do pezinho, ou aquele sangue seco que é colhido no neonato. A mesma lesão que é encontrada na leucemia, a lesão genômica, é encontrada nessa célula dessas crianças.
E existe uma heterogeneidade grande em relação a subtipo de alteração citogenética molecular nesse grupo. Isso faz a gente pensar se a hipótese que foi elaborada por esse pesquisador inglês, que existe a ocorrência da primeira lesão durante a vida uterina e que depois o estímulo do sistema imune ou a maneira de higienização dessa criança pós-natal seria o segundo ou terceiro HIT para o fenótipo clínico dessa doença. Provavelmente, essa hipótese só explica-se em, basicamente, 2 ou 3 subtipos das leucemias. Não explica o restante da diversidade biológica das leucemias agudas. Por quê? Existe, como eu falei, alterações que são importantes em vias genômicas. Essas mesmas alterações genômicas hoje também têm sido associado a alterações em clusters familiares. A gente vem vendo isso, principalmente em regiões onde tem a maior atuação do agrobusiness, que é uma coisa interessante em relação a isso. Existem alterações secundárias que hoje são vistas em leucemia e que foram constatadas em câncer de pulmão associado à exposição ao cigarro. Então, existe uma forte analogia entre, por exemplo, os modificadores epigenéticos com essas exposições ambientais, e são esses fatores que são a constelação biológica na classificação dessa doença, nas leucemias pediátricas. Então, dentro desse modelo, que a gente chama o modelo causal, entre interação de fator ambiental, o período de vulnerabilidade da ocorrência da doença, o papel preponderante do sistema imune das crianças e a susceptibilidade genética, é que a gente, ao longo dessas 2 décadas, montamos os estudos explorando, obviamente, os marcadores biológicos das leucemias diagnosticadas no laboratório e a provável exposição materna durante a gestação. Esse sempre foi o forte do nosso laboratório, do nosso grupo de pesquisa. E o modelo hipotético que a gente pensou no momento, obviamente em conjunção com a comunidade científica internacional, é que é preciso ocorrer uma primeira alteração molecular durante a gestação, durante a vida intrauterina, e esse primeiro HIT, a gente focou num subtipo de leucemia muito específico da primeira infância, onde a mãe pode estar exposta dentro desse conceito de exposição a tabaco, deficiência de dieta, ou toda essa constelação de chance de ter um ambiente intrauterino desfavorável para essa criança, havendo uma lesão genômica nesse feto, e, obviamente, ela por si só poderia dar origem à leucemia, ou não ter um processo proliferativo ou não, e há uma ocorrência de um segundo HIT, no caso, na primeira infância, como foi mostrado pela pesquisadora, onde as crianças engatinham em regiões, obviamente, desfavoráveis e, obviamente, favorável à exposição. Então, as leucemias, nesse grupo, eles são diversificados em relação a rearranjo genômico, e a gente meio que explorou um subtipo específico de leucemia. Nesse contexto, nesse período, a gente trouxe algumas contribuições para a literatura internacional, principalmente, principalmente no que se refere, por exemplo, às mutações em RAS, que ocorrem em leucemia desse grupo de leucemia pequeno associado à exposição materna durante a gestação, ou a mãe fumar, ou a presença de fumante na residência. Então, esse foi um marco onde a gente viu a susceptibilidade genética associada muito fortemente a um hábito social, digamos assim.
Então, ao longo desse tempo, a gente gerou essas informações, todas essas já são publicadas, mas o que eu acho que foi super interessante nesse contexto foi a gente explorar o metabolismo de exposição com pesticidas, através do metabolismo do sistema xenobiótico, e, principalmente, a gente tentando explicar por que existe leucemia mieloide no lactente, principalmente no Brasil, com uma incidência maior, bem alta, comparado à literatura internacional. Então, a gente procurou ver as enzimas que são metabolizadoras dessas substâncias, bem como os genes que são importantes no sistema de reparo. Então, isso mostrou para a gente que pessoas que têm um padrão genômico de homozigose para alguns desses genes, têm crianças com a chance muito alta de ter leucemia na primeira infância. Desculpa. Então, outro aspecto epidemiológico que a gente explorou junto com a comunidade internacional foi ver as características das crianças ao nascer, como foi dito pelo professor Teres na palestra dele. A gente também fez essa evidência que criança de alto peso tem uma chance alta de desenvolver, de estar associada à leucemia. A gente viu recentemente um dado que está sendo motivo de novas pesquisas, o modo ao nascer como cesárea, com um risco discreto, mas um risco elevado de estar associado à leucemia, principalmente a LMA. E, obviamente, também já foi mostrado de manhã pelo professor Terence, o defeito congênito também altamente associado. Essa associação é principalmente com LMA. Mas a gente viu, através de questionário materno, que realmente um fator preocupante é a associação de leucemia na primeira infância à exposição a pesticida, com os indicadores muito altos. A gente tem algumas publicações nessa área. E o que é interessante é, dentro desse pesticida, a exposição à peritroide, como foi falado agora de manhã. Então, uma das minhas alunas de doutorado se debruçou nessa via de metabolismo de benzeno, tentando olhar a cascata do sistema xenobiótico, onde poderia haver um maior risco em termos populacionais associado a alterações na função dessas enzimas. E a gente publicou isso recentemente, onde o que ela achou, essa aluna? Que o polimorfismo, alterações em genes dessa via de epoxide, está altamente associado quando, obviamente, em modelos de genética, onde a gente viu que a troca de um nucleotídeo, ele favorece, está relacionado ao risco de leucemia mieloide de uma maneira geral. E aí, quando a gente vai olhar as alterações associadas em relação às pessoas que têm esse polimorfismo, a gente vê realmente a associação de risco com alterações em genes que são importantes na diferenciação celular. Então, justificando realmente, ou mostrando a interação entre a relação que ocorre do aspecto de susceptibilidade genética com o subtipo de leucemia aguda mais frequente no Brasil. Então, isso eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, sumarizando essa parte biológica, a gente acredita fortemente que a somatória de alterações moleculares
dentro dessa susceptibilidade genética que existe entre as populações, diferentes populações, e as exposições ambientais, elas juntas dão uma chance muito maior do desenvolvimento de leucemia na infância. A gente hoje sabe que existe realmente plausibilidade biológica em relação ao efeito dessas alterações a nível celular e realmente também a nível molecular, porque hoje a gente vê que alguma dessas alterações de susceptibilidade genética ocorre durante a gametagênese, não necessariamente ela já estava pré-existente naquela população, e, obviamente, a gente acha que quanto mais a gente estudar essa área, será melhor de haver um consenso em relação ao conhecimento da heterogeneidade do subtipo de leucemia, de acordo com região geográfica mundialmente. Então, o que a gente está pensando em relação aos nossos caminhos de pesquisa no futuro? É desenhar estudo onde a gente realmente envolva essa relação gene-ambiente. Uma das primeiras etapas que a gente está fazendo é revisitar esses estudos que a gente fez de caso controle, que a gente antes restringia a leucemia da primeira infância, mas basicamente aos lactentes, ou seja, criança com idade inferior a 2 anos, com leucemia com idade inferior a 2 anos, por causa desse período de vulnerabilidade, onde a gente acredita que a primeira lesão ocorre durante a vida uterina. A gente estendeu esse mesmo tipo de estudo para a criança maior até 5 anos, porque a gente acredita que a mãe ainda tem uma memória que nos permita aplicar questionário onde ela possa falar sobre os hábitos e a maneira que ela se portou durante a gestação, e sempre focando nessa leucemia, onde tem uma alteração cromossômica e genômica básica, que é esse gene chamado KMT2A. Então, dentro desse contexto, a gente desenhou estudos com genótipo, onde a gente vai avaliar com mais profundidade esse gene do sistema xenobiótico associado aos genes de mecanismos de reparo que ocorrem durante a embriogênese e, obviamente, tentando utilizar uma tecnologia mais avançada, que é a tecnologia que chama Next Generation Sequence, que para a gente ainda é um método bastante caro. Mas a gente partiu do princípio dessa questão racional em relação às leucemias da primeira infância, que tem um pico de diferenciação entre os subtipos de leucemia e essas alterações. O que é interessante é que existe uma segregação, e essa segregação em relação a gene e a alteração cromossômica, ela está associada não só ao local onde o gene se quebra para fazer o rearranjo com outro tipo de gene, que isso não ocorre ao acaso necessariamente, porque a gente vê uma predominância de subtipos dentro desse contexto de quebra do gene, associado a um tipo específico na idade da criança para ter a leucemia. Então, isso desperta realmente uma curiosidade. E a gente, recentemente, se deu com um trabalho muito interessante desenvolvido por um grupo do St. Jude, nos Estados Unidos, onde ele mostra um panorama geral do perfil da mutação dessas alterações nessas crianças, mostrando nitidamente uma relação, uma relação entre idade, não estou entendendo, do meio, entre idade e a alteração, quando eles fizeram análise de genoma, alteração basicamente ocorrendo durante a vida uterina, e ela por si só responsável pela leucemogênese. Quando focando ainda nesse mesmo gene em relação a quando a leucemia ocorre em criança mais velha,
a ocorrência de alterações adicionais, e principalmente nessa via que a gente já vinha estudado, que é a via do RAS, que é uma via que também está associada à alteração em pessoas expostas a pesticida ou trabalhos que se expõem ao metabólito de benzeno. Então, esse estudo, para a gente, nos trouxe uma vontade de rever o nosso estudo inicial e, obviamente, desenhar os estudos que a gente está partindo para fazer a partir do ano passado. Então, o que ocorreu é que a gente tem agora um grupo muito importante, que são centros de diagnóstico de leucemia no Pará, em Manaus, no Maranhão e no Mato Grosso, que são áreas que são importantes para a gente, visto o que foi falado agora de manhã. Então, como sai o desenho dos nossos estudos? Nós somos um laboratório de referência no Rio, Instituto Nacional do Câncer, onde a gente tem uma parte do laboratório para fazer diagnóstico moderno de leucemia aguda, onde a gente usa um conjunto de técnicas, imunofenotipagem, morfologia, biologia molecular. A gente faz uma troca de tecnologia, porque esses centros, muitos deles já têm condição de fazer um diagnóstico inicial, e a gente complementa com métodos que são mais caros e que não são disponíveis em alguma dessas regiões. A gente faz o diagnóstico inicial, e a contrapartida desse centro é notificar aquelas mães daquelas crianças para serem incluídas nos projetos de pesquisa que a gente faz. E a gente tem um biobanco, onde essas leucemias são bem caracterizadas, células viáveis, DNA, RNA. A gente vem buscando o teste do pezinho de forma retrospectiva para alguns dos nossos projetos. Uma vez a criança diagnosticada com leucemia aguda abaixo de 5 anos, então a gente, uma vez notificado e a mãe aceitando participar, então existe questionário que é disponibilizado para a mãe. Esse questionário ele é dividido praticamente em partes importantes em termos de demografia, a forma como a criança foi gerada e nasceu e foi alimentada no primeiro ano de vida. A segunda parte do diagnóstico ela é mais relacionada à saúde materna, à exposição que pode ter ocorrido, 3 primeiros meses antes da gestação, depois, e a vida social, onde, obviamente, a gente faz perguntas sobre álcool, droga, etc. E uma terceira parte, que é agora que a gente está explorando, é essa relação entre a idade materna e paterna, educação e a ocupação. Então, hoje a gente aplica esse questionário de forma eletrônica, por telefone. Eu vou mostrar basicamente como é que é feito. Uma vez feito o diagnóstico, a gente praticamente separa aqueles onde existe o rearranjo do gene versus os que é o gene negativo. Recruta a mãe para participar do questionário. Uma vez a mãe aceitando, ela tem que assinar um termo de consentimento, fazer parte do estudo. E a gente dá 2 opções online. Uma é quando a mãe não tem escolaridade suficiente para responder às questões, então ela precisa de uma assistência no serviço. E o segundo questionário é aquela mãe com escolaridade e se propõe a responder o questionário sozinha. Então, a gente recomenda esse lado porque tem questões que são confidenciais e que as mulheres se sentem inibidas quando elas são feito questionário face-to-face. Então, a gente pretende ter, nesse estudo, aproximadamente 1.200 casos. A gente já tem vários desses, vocês vão ver na frente. A gente teve a aprovação pelo CEP recentemente e ainda tem espaço para inclusão. A gente obedece todos esses caminhos que são
pedidos, obviamente, para boas práticas de pesquisa, e a gente tem um fomento atual dessa Fundação Swissbridge e um apoio substancial para diagnóstico de uma fundação em São Paulo chamada TUCA. Então, o projeto que a gente está se debruçando, em geral, sempre tem alunos, são 2 alunos de doutorado, o Felipe e o Wellington, que são super dedicados. A gente fez uma reanálise retrospectiva dos anos de 2000 a 2018, onde tinham 905 casos elegíveis para esse estudo e uma projeção de ter mais de 240, onde, obviamente, analisamos por essa tríade de metodologia, tendo em foco o gene KMT2A, como eu falei, por essas técnicas. E, atualmente, então, a gente está complementando esse estudo com uma via da diferenciação de célula linfóide e, obviamente, a via do RAS, que é importante, e alguns genes que têm uma susceptibilidade familiar, porque a gente viu recentemente muitos casos de leucemia em irmãos dentro dessa coorte. Então, uma das projeções é, no teste do pezinho, a gente fazer um estudo de metilação, que é a parte onde entra o hálito, para ver o perfil de metiloma, ver o metiloma dessas crianças, associada, obviamente, à exposição materna. Então, no lado da exposição materna, eu tenho 2 alunas, de doutorado, uma em doutorado e outra em mestrado. Como vocês viram no slide anterior, a Gisele Brisson se debruçou no polimorfismo do gene xenobiótico da via do benzeno, sem saber o perfil da exposição materna dessas crianças. Então, a gente, baseado na hipótese de que os danos nas células germinativas podem ter sido por exposição inadvertida a substâncias carcinógenas, principalmente benzeno e hidrocarbonetos, a gente está revendo, dentro dos casos que já foram analisados genomicamente, ver a vida e a exposição da criança, principalmente tendo em foco a ocupação materna dessas mães. Então, as variáveis para o estudo são aquelas que já estão descritas como de fator de risco, que vai ser as variáveis analisadas de confinamento, defeitos congênitos sim e não, escolaridade materna, nível socioeconômico, idade gestacional da mãe e do pai, o fumo, né, se a mãe foi exposta ou não, se tem alguém, parente fumante em casa, atividade econômica do pai, a ocupação materna da mãe. A gente vai ver em relação 3 meses antes da concepção, durante o período de amamentação. E as variáveis genéticas são aquelas que eu falei da via do sistema xenobiótico e gene de reparo. O planejamento da investigação, a gente vai olhar com muito cuidado a lista de ocupação, porque ocupação, em algum momento, a gente vai usar o que é preconizado, a lista de carcinógeno do IARC. A gente vai olhar também, nesse contexto, a atividade econômica regional, porque a gente tem acesso pelo IBGE, a gente saber se a pessoa mora numa região de agrobusiness, se não tem agrobusiness. Basicamente, a gente vai olhar essas 2 relações, urbana com câncer, que já está descrito em alguns bancos de dados, e se focar, não sei se a gente vai ter tempo de fazer isso, porque a nossa informação dada é muito trabalhosa, porque o nível de escolaridade ou a informação dada fica, às vezes, muito difícil para a gente limpar o banco ou a forma como a gente recebe a informação, mas, de qualquer maneira, a gente quer realmente categorizar as substâncias que a gente vai encontrar nesses questionários, usando 2 mapas que já são bem aceitos e internacionalmente qualificado com os melhores para a gente avaliar o que a gente for encontrar nesse estudo.
E é isso, eu agradeço aos organizadores, em especial a doutora Silvia Brandalize, por fazer parte desse fórum, aos médicos que colaboram com a gente, e principalmente aos meus alunos, que sem ele esses resultados não seriam possíveis. Obrigada.